Oi, eu sou o Braulio Jorzella, médico obstetra. Eu já ajudei mais de 10 mil mulheres a se preparar para o seu parto, atendendo-as através do pré-natal. E dessas eu tive a honra de acompanhar 2.300 mulheres em seus partos. E eu vim aqui, na semana do Planejando o Parto, falar com você, mulher que está gestante ou é tentante, para todas que estão no entorno dessa mulher, como os companheiros, companheiras, os familiares, e para as doulas, que tanto ajudam essas mulheres a planejar o parto, em como saber escolher o melhor parto para você. O parto que te traga a máxima satisfação e que traga de uma forma mais humana o nascimento para esse bebê. Eu acho que o mais importante é que o planejamento do parto deixa a gente muito mais seguro, né? E sana todas as surpresas que a gente pode encontrar, né? Porque o meu parto foi um parto bem complexo, aconteceu de tudo e a gente sabia tudo que podia acontecer, né? Então isso foi muito importante, assim. A cada consulta de pré-natal, a gente tratava de um assunto, né? Então, a história do mecônio, a história do cordão enrolado, enfim, uma série de pontos que podem acontecer no parto. Então, assim, não houveram surpresas, né? No meu parto, a única coisa que não aconteceu, ele não teve cordão enrolado no pescoço, mas também a única coisa que não aconteceu foi a cesárea, porque eu passei por uma série de intervenções, né? Enfim, ocitocina, depois eu tomei anestesia, teve vácuo extrator e, por fim, o fórceps. Então a gente sabia que podia acontecer. Então isso a gente estava muito seguro. Então nada foi uma surpresa assim. Não, agora vai ser o vácuo extrator. Nunca ouvi falar no vácuo extrator. Então isso torna a gente muito mais seguro para aquele momento, né? Então, em momento algum eu tive medo e dúvida, né, no momento do parto, porque eu sabia tudo que podia acontecer, inclusive a cesárea também, né, que era uma possibilidade. O Braulio é muito... Ele traz informações assim muito coerentes e por ser pautada nas evidências científicas e de conseguir trazer números, de conseguir apresentar o porquê de cada situação, isso traz uma tranquilidade e uma segurança muito grande. E era algo que o Thiago, meu marido, precisava assim, para poder topar um domiciliar. De entender e de ter essa segurança. Então, cada mínimo questionamento, mínima dúvida que ele tinha, o Braulio explicava assim, detalhadamente o porquê que é isso, porquê que é aquilo, quais são os números que acontecem nessas situações, quais são as possibilidades, os percentuais, o que precisa fazer, como que acontece. A gente procurou a informação justamente porque a gente estava super interessado. E o planejamento foi fundamental no sentido de acabar com algumas questões que são como umas místicas, né? E, por exemplo, que o fato de você não poder fazer parto normal ou natural se o cordão está enrolado no pescoço do bebê, essas coisas, algumas histórias desse nível. E também para nos deixar um pouco menos ansiosos para o momento do parto. Em relação ao parto, ao meu parto de cesariana, ele não teve um problema, não senti dor, eu não senti nada, mas eu não senti nada. E o fato de eu não ter sentido nada mexeu muito comigo. Eu lembro que quando entregaram a minha filha para mim, foi como se eu estivesse me mostrando qualquer outro bebê para mim. Então, necessariamente era a minha filha. E eu queria que me entregassem a minha filha, sabe? Eu estava esperando o que todo mundo fala. Você olha para o seu filho, você tem aquele amor maravilhoso. Eu acho que isso sim mexeu muito comigo. E acabar procurando por um parto normal. Porque eu queria sim sentir essa emoção, eu não queria aquela coisa fria. Você sabe o que significa para a saúde do bebê nascer com hora marcada? O que significa um bebê estar pronto? O bebê está pronto, agora já pode nascer. O que é estar pronto? Pensa aí com você agora. Será que eu, médico, tenho a capacidade de fazer uma conta
e falar, o seu bebê vai estar pronto no dia X, e portanto nesse dia X ele já pode nascer? Será que isso foi combinado com esse bebê? Será que esse bebê ele está pronto porque eu estou comparando com outros bebês que nasceram na mesma fase que estavam prontos, porém esse bebê ele tem o mesmo grau de maturidade, ou seja, de estar pronto? Você sabe quais são as consequências de um bebê nascer com hora marcada? Porque quando a gente fala, não, então vamos fazer uma cesárea com hora marcada e decidir o nascimento desse bebê porque ele já está pronto, é como se a gente dissesse que ele não vai sofrer nada com isso. E você tem certeza que você sabe se ele não vai sofrer algo com isso? Você sabe como é que funciona um atendimento de pré-natal? O pré-natal, em geral, ele é atendido mensalmente no início da gestação. A partir de um certo ponto, mais ou menos na faixa de 30 semanas, ele passa a ser quinzenal. E depois, na faixa de 36 semanas, ele passa a ser semanal. Então, vai dar uma média aí, mais ou menos de 10 a 15 consultas de pré-natal, dependendo da época que a mulher começou o pré-natal. Então, se a gente colocar que vão haver 10 consultas de pré-natal de 15 minutos, 10 vezes 15, 150, a mulher vai ter passado 150 minutos numa consulta de pré-natal. Em geral com o médico. Alguns lugares passa com a enfermeira também, mas a maioria das vezes é com o médico. E desses 15 minutos de consulta, a maior parte dessa consulta é para ser examinada e para ver os exames. Então, o tempo de consulta, às vezes, ele acaba sendo gasto sem ser falado de parto. E aí chega no final da consulta, vamos falar de parto, agora não dá tempo, fica para a próxima consulta. Isso acontece muito. E será que é importante você querer saber de parto? Ou é só o médico que tem que saber de parto, você não precisa saber nada, chega no dia e você deixa ele decidir tudo? Será que se você não tiver as informações suficientes, pode ser que chegue no dia do parto e surja uma informação nova que você não sabia, que você poderia ter escolha sobre essa informação, só que você não sabe escolher, porque você nem sabia o que era isso antes? E sim, eu te digo, tem muitas coisas que podem ser escolhidas na hora do parto, e que se você tiver munido dessas informações, você vai fazer a melhor escolha possível. Se você não tiver essa escolha, quem vai escolher por você é outra pessoa. E além de você ter que ter segurança em relação às suas escolhas, você precisa de apoio para essas escolhas. Porque por mais que você intimamente chegue a uma conclusão e fale, não, isso aqui é melhor para mim, se outras pessoas depois ao redor começam a falar o contrário e dar exemplos negativos de que aconteceu X, Y ou Z com a vizinha, com a prima, com a amiga, você vai enfraquecendo suas escolhas. Então você precisa ter uma rede de pessoas que possam te apoiar. Essa rede pode ser as pessoas que estão ao seu redor, como familiares ou amigos ou o próprio companheiro, mas se não acontecer, porque muitas vezes são justamente essas pessoas que vão dar o pitaco do tipo, sua barriga está muito grande, ou está muito pequena, ou está muito alta, ou muito baixa. Dificilmente alguém chega e fala assim, nossa, como sua barriga está média, ou nossa, como sua barriga está do tamanho certo. Todo mundo quer falar que ou está grande ou está pequena, então muitas pessoas acabam te confundindo. E é muito interessante então que haja uma rede de apoio de outras pessoas que pensam igual você, e que estejam inclusive na mesma situação, grávidas, por exemplo, e essa rede de apoio de profissionais e de outras grávidas fazem com que as suas escolhas sejam fortalecidas. Você deve estar se perguntando, para que eu preciso disso se eu já tenho um pré-natal? Se eu já passo com um médico ou se eu já passo com uma enfermeira? Você precisa disso porque normalmente o pré-natal ele ainda está engatinhando na história da humanidade em relação a como ele deveria ser. Então o que acontece? Vamos separar aqui, SUS, convênios particulares. No SUS, você tem à disposição ali consultas de 5 a 8 minutos, quanto mais 10 minutos. Então não há tempo de falar de pré-natal, porém no SUS tem grupos de gestantes em alguns estados que são interessantes, mas muitas vezes não se fala de parto, até porque o pré-natal feito no posto de saúde, ele tem uma maternidade de referência pelo SUS que não necessariamente se conversa com esse posto de saúde. Então, às vezes, as pessoas do posto nem sabem direito como que funciona o parto naquela maternidade, pois não é a maternidade que dá o curso, sim o posto. Quando você está num consultório de convênios e o convênio ele faz um pagamento de 15 minutos de consulta para o médico, muitas vezes vem também essa frase que eu já falei anteriormente, que é: não temos tempo de falar do parto agora, vamos falar na próxima consulta. Esse tempo nunca chega e o parto
chega antes do dia de conversar sobre o parto. E se você está num médico particular, que você tem lá um tempo já disponível para conversar com ele, o que você precisa nesse caso? Você precisa de pessoas para aumentar essas informações, para enriquecer as informações que você já tem com ele e principalmente te fortalecer. Porque ao seu redor vão haver muitas pessoas que vão te desencorajar. Vão haver mulheres da família, amigas, que vão falar: nossa, você é louca de querer fazer isso, por que você quer fazer aquilo? E se você se juntar a outras pessoas que pensam igual e que têm o mesmo caminho, a mesma ideologia, a mesma intenção, e estão seguindo o mesmo método, você se fortalece. Então, esse tipo de informação serve para todas as mulheres. Serve para as mulheres que vão estar planejando pelo SUS, mulheres que vão estar planejando pelo convênio, mulheres que já têm um médico particular, e servem também para todas as doulas que estão me ouvindo aqui, que são as mulheres que estão ajudando as outras mulheres a planejar seu parto e na hora do parto a ter o melhor parto possível. Quantas pessoas não acham que a partir do momento que a mulher é grávida, ela passa a ser um patrimônio da humanidade? Ou seja, elas que querem decidir qual é o nome do seu filho, querem decidir se você deve saber ou não o sexo do filho, querem decidir se você vai ter um berço ou não vai ter um berço, se vai dormir na sua cama o bebê depois ou não vai. Ou seja, passam a querer tomar conta de você, como se você fosse, como se a mulher grávida fosse realmente algo de propriedade dos outros. E então, será que você não está com uma vontade de pegar essa propriedade para você mesma e falar: não, as minhas escolhas são minhas, e fortalecer essas escolhas? Fortalecer, independente se vai escolher o nome antes de nascer ou depois de nascer, e qual vai ser esse nome. Fortalecer a escolha de que tipo de parto você vai ter, se você vai querer ter um parto normal, ou se você vai precisar fazer uma cesárea. Escolher coisas do tipo, se a cor da roupa vai ser X ou se vai ser Y, independente do gênero do bebê. Se você vai amamentar ou não vai amamentar, se depois você vai precisar dar algum tipo de leite extra ou não. Ou seja, você mesma, e não influenciada por outras pessoas. Você acha que você já está pronta para isso? Para ter as suas escolhas e não ser influenciada por outras pessoas? Ou você quer realmente estar segura das suas escolhas? Você sabe se na hora do parto você vai querer que faça um corte na sua vagina? Ou você prefere que faça um corte na sua barriga? Você sabe qual que é a comparação entre esse corte que é feito na vagina ou o corte que é feito na barriga? Ou melhor, você sabe que é possível não ter nenhum tipo de corte no parto? Que pode ser a melhor opção. Então, será que essas informações não podem ser valiosas para você em relação a você conseguir essas escolhas? Ou ainda, você sabia que existe parto normal, que se não for possível suportar a dor do parto, é possível tomar uma anestesia e ainda assim continuar tendo parto normal? Que você não precisa ir obrigatoriamente para uma cesárea porque está com muita dor? Será que você sabe quais são os momentos onde a gente sabe ver, o médico, a enfermeira sabe ver que está tudo bem com o bebê e que esse parto pode continuar em frente, ou em que ponto realmente que a gente deve parar e falar: não, aqui não está legal, precisamos mudar o tipo de parto para a segurança do bebê? Teve uma história uma vez no posto de saúde que eu atendia, do SUS, e entre inúmeras mulheres que eu atendia, essa mulher, ela tinha 2 cesáreas anteriores e ela chegou me perguntando quando que eu marcaria a cesárea dela e quando que eu mandaria ela para o hospital para cesárea. E eu perguntei: mas por que marcar cesárea, por que ir para o hospital? E ela falou: porque eu já tive 2 cesáreas, me falaram que tem que ser cesárea próximo. Eu falei: não necessariamente precisa ser cesárea, pode ser que sim ou não, mas você não quer entender os 2 lados para conseguir escolher melhor o que você vai ter? E ela falou: mas dá para eu escolher parto normal? Eu falei: não garanto para você que vai dar certo, ou que vai ser a melhor alternativa na hora, mas dá para você entender os 2 lados e aí com isso, munida de informações, chegar no momento do seu parto e essas informações te ajudarem. E aí eu mostrei alguns caminhos para ela em relação a informações, inclusive na consulta mesmo, passando algumas informações, principalmente no sentido de ela esperar o trabalho de parto, de ela ficar algumas horas em casa em trabalho de parto, para já chegar no hospital numa fase avançada de parto. E eu confesso que naquele momento eu faço isso com muitas mulheres, e essa foi uma das mais emblemáticas para mim, principalmente pela questão das 2 cesáreas anteriores. Mas eu confesso que eu
não tinha certeza que iria dar certo ou que ela iria conseguir realmente. Até que quando ela voltou com o seu bebê no colo, e aí eu perguntei, que bom, né, nasceu, foi tudo bem. E na hora eu não perguntei do parto, mas ela virou e falou assim, ai doutor, e foi parto normal, viu? Nossa, e foi parto normal, que legal, como é que foi, me conta. Ela falou, eu fiquei lá algumas horas esperando em casa, e a hora que a dor estava forte, de 3 em 3 minutos, como você me explicou, e aí eu senti que rompeu a bolsa, nessa hora eu fui para o hospital, e quando eu cheguei lá eu já estava com 8 centímetros de dilatação, e aí os médicos falaram, não, que tudo bem, que estava bom para o parto normal, e o bebê nasceu em 40 minutos depois que eu cheguei no hospital. E aí, tô aqui com ele agora, tô muito feliz que eu consegui, eu achei que eu nunca ia conseguir ter um parto normal na minha vida, depois das 2 cesáreas que eu tinha tido. Então, o que eu senti nesse caso? Que era possível que mesmo as mulheres que eu não acompanhava no parto, que eu ajudasse elas com informações, com essas informações, além de elas escolherem o melhor parto para elas, que elas utilizassem essas informações para as decisões na hora do parto com as pessoas que elas fossem conhecer no dia, mesmo que fosse uma equipe que ela não conhecia antes. E sabe por que ela conseguiu? Porque ela estava muito segura das suas escolhas. Ela tinha informações suficientes para ter essa segurança em relação às suas escolhas, e mesmo conhecendo uma pessoa nova na hora do seu parto, uma equipe nova de plantonistas, ela conseguiu utilizar essas informações do pré-natal, da espera em casa, do parto, para chegar no momento certo, no trabalho de parto, para essa equipe já atendê-la em trabalho de parto, e ela conseguiu seu parto. Então ela usou dessas informações colhidas no pré-natal, com a minha ajuda e com a ajuda dos outros caminhos que eu mostrei para ela na ocasião, chegar a ter o parto que ela esperava desde a primeira vez, mas ela achava que não era possível, pois já tinha tido 2 cesáreas. Então, essa história, ela me marcou muito, porque eu percebi que era possível, mesmo uma mulher que eu não fosse atender na hora do parto, que ela conseguisse ter informações suficientes para isso, para conseguir ter o parto que ela desejava. Hoje em dia, eu vejo outros casos, depois de inúmeros que eu atendi dessa forma, em que isso acontece também, de uma pessoa que passa num consultório particular comigo e que eu atendo as suas consultas de pré-natal, e que o parto era planejado comigo, porém acaba não sendo por uma indisponibilidade minha no dia, e ela depois volta do parto me contando, falou, mesmo você não estando lá, Braulio, a preparação para o parto do pré-natal me deu a segurança suficiente para aquela pessoa que estava lá na hora ser uma coadjuvante em relação ao parto que é o da mulher, que é da mulher. E não importa se era eu, se era outra pessoa que estava lá na hora ajudando com o médico, mas sim ela. Muitas vezes eu falo, nós vamos preparar você para ter um parto na ilha deserta. Ou seja, se você estiver sozinha numa ilha deserta, ninguém mais ajudando, você é capaz de parir sozinha. Tudo que vier além disso é para te ajudar um pouco mais. E a ideia é que a mulher saia dessa preparação com essa sensação. Se eu estiver sozinha na ilha deserta, vai dar tudo certo e eu vou conseguir parir meu bebê. E logicamente que quando a gente melhora esse cenário da ilha deserta, a gente vê que tem muitas outras coisas para ajudar essa mulher, mas que se ela tiver as informações suficientes para esse parto dela com ela mesma, ela vai estar segura das suas decisões na hora do parto e vai conseguir escolher o melhor parto possível para ela. O meu sonho era que toda mulher e todo bebê tivesse o melhor parto possível. Qual o melhor parto possível? Parto normal, cesárea? Que as escolhas de mãe, bebê, médicos e de todos confluíssem para o melhor desfecho possível. E esse sempre foi meu sonho. Quando eu saí da residência médica, eu tinha um sonho, eu sempre fui muito utópico de querer mudar o mundo e de querer que todos tivessem o seu parto da melhor forma possível. E eu creio que no meu mundinho eu consegui isso. Só que eu senti que, mesmo eu ajudando muitas mulheres a se preparar para o parto, mesmo eu atendendo muitos partos, eu recebia muitas reclamações de mulheres em redes sociais em relação a violências sofridas na hora do seu parto em outros locais,
ou mesmo histórias do parto que não foi da forma que ela desejava, ou pior, uma mulher que se planejou para um parto normal e que na hora H do seu parto foi falado um motivo que ela nem sabia que existia aquele motivo e acabou indo para uma cesárea sem saber, e um mês depois ela já descobre que aquele motivo não era um motivo para uma cesárea, e assim por diante. E eu comecei a sentir que, mesmo eu fazendo isso 1 a 1 no meu consultório, eu não estava atingindo nem perto desse meu sonho, que era que as mulheres tivessem esse poder de conseguir decidir na hora do seu parto. Até que, com esse advento da globalização e redes sociais e tudo mais, eu comecei a ter essa vontade de falar com mais pessoas, unir informações para que uma mulher num outro estado, ou mulheres brasileiras, como eu estou falando em português, em outros países inclusive, conseguissem ter seu melhor parto possível. Eu já recebi comunicação de mulheres de vários países, Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, África do Sul, assim como de vários estados brasileiros, e mulheres me perguntando: Braulio, o que eu tenho que fazer na próxima gestação para parir de uma forma adequada? E eu pensei, então por que não reunir todas as informações que eu tenho nesses 18 anos de estudos em relação a partos, unir a minha experiência com esses partos todos que eu já atendi e, de uma forma condensada, conseguir passar isso para uma pessoa que esteja longe de mim, e que isso atinja muitas pessoas e que essas pessoas consigam planejar seu parto da melhor forma, da forma mais segura e principalmente através das suas escolhas. Esse é o ponto, é você conseguir escolher realmente o que você quer, você realmente conseguir chegar para esse médico que vai te atender, para esse médico, para essa médica, e conseguir expor as suas escolhas e que elas sejam atendidas no momento do seu parto, sempre unindo a segurança, sempre unindo o atendimento multidisciplinar a essas escolhas. Quando eu saí da faculdade, e aí a gente passa pela residência médica, a gente aprende como atender o pré-natal, como fazer o exame físico, como colher os exames, como ver os resultados dos exames, e a gente aprende também que a gente tem que falar do parto com a mulher. Só que aí quando eu caí na vida de trabalho e fui trabalhar pelo SUS, no posto de saúde, o meu sonho ali era conseguir conversar sobre cada parto de cada mulher e o planejamento de cada parte de cada mulher. Só que não me davam esse tempo. Eu era um médico que eu tinha que trabalhar em 4 horas e atender 20 pacientes. Então eu não conseguia conversar com elas sobre o parto. Ainda assim, em 6, 8 minutos de consultas, eu creio que eu conseguia passar algumas informações que eram valiosas para elas na hora do seu parto. Depois, com o passar do tempo, eu fui sentindo a necessidade de eu ter um lugar próprio meu, um consultório privado, que eu decidisse os horários, que eu decidisse o tempo que eu ficaria com cada mulher, porque seria mais viável para eu conseguir passar essas informações. E aí eu fui trabalhar pelos convênios. E aí nos convênios eu vi que eu também não tinha esse tempo, porque os convênios, por mais que a gente atenda um consultório particular, o valor que eles pagam de uma consulta, a gente tem que fazer uma conta lá de quanto que a gente gasta de água, luz, secretária e tudo mais, ele tem que ser pelo menos proporcional que cubra isso. E aí quando a gente fazia as contas de valores de consulta de convênio, eu tinha que atender consulta de convênio de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, só que eu não atendia, eu queria atender consultas de 1 hora para dar tempo de conversar com cada mulher. Então isso fez com que eu ficasse pouco tempo em convênio, saísse do convênio e fosse para um consultório particular, onde aí eu passei a decidir meus horários. E aí eu atendia consultas de 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, para conseguir conversar com cada mulher sobre o seu parto. Só que o que eu fui sentindo é que antes eu atendia muitas mulheres, porque eu atendia um número maior em menos tempo, e isso foi diminuindo o número de mulheres que eu atendia, apesar dessas informações serem muito valiosas para esta mulher que eu estava atendendo. E com essa diminuição de número de mulheres, eu fui sentindo que por mais ricas que fossem as minhas informações, chegavam a poucas pessoas. E essa mulher que tinha o parto comigo, essa mulher, legal, a gente sentou ali, conversou durante 1 hora por mês, 1 hora e meia por mês, e no final da gestação, 1 hora por semana, conversando do seu parto, que é o tempo da consulta. Então, com cada mulher ali conversando 10 horas de parto, eu sentia que isso realmente transformava muito a vida dessa mulher. Só que eu comecei a sentir a falta realmente de ajudar mais mulheres e de pensar, puxa, olha esse tanto de informação que eu tenho hoje, que inclusive é melhor do que as que eu tinha há 18 anos atrás.
E agora eu estou dividindo com menos pessoas. Será que não tem um jeito de eu fazer com que essas informações chegassem a mais pessoas? E aí eu comecei a fazer grupos de gestantes e transformar essas informações em rodas, que isso passasse para mais mulheres. E aí eu passei a ter umas devolutivas muito interessantes de mulheres que vinham nessas rodas e que não tinham o parto comigo, e que aquelas informações daquela roda passaram a ser importantes no dia do parto dela, que foi com uma outra pessoa, seja um médico já conhecido dela ou não, um médico que ela conheceu na hora. E aí eu fui sentindo, puxa, então aí tá aí o caminho, eu consigo fazer isso, então eu consigo pegar essas informações de 10.000 gestantes que eu já atendi em pré-natal, de 2.300 partos, de 18 anos de estudos em obstetrícia, reunir de uma forma que eu consiga entregar para outras mulheres com uma capacidade muito maior disso se expandir. E aí eu pensei, puxa, por que não fazer isso? E aí que eu resolvi vir aqui, sentar na frente de uma câmera e falar com você. E falar, ó, dá pra gente sentar, dá pra gente conversar, dá pra eu te mostrar vários caminhos aqui. Com essas informações você vai conseguir escolher melhor o parto para você. Você vai conseguir escolher o tipo de parto, vai conseguir escolher o tipo de método a ser utilizado, dentre vários outros detalhes que são possíveis de serem escolhidos na hora do parto por você que é mulher, por você que é gestante. Você acha mesmo que não está na hora de falar do parto estando numa consultoria pré-natal? Mas eu ouço muito isso. Muitas mulheres me falam isso. Que o meu médico disse que estava muito cedo ainda para falar do parto. E eu sou do tipo de opinião que o parto ele é um assunto tão importante na vida de todos nós, que todos nós nascemos um dia, que é um assunto que seria importante até ser falado na escola com as crianças, no ensino básico na escola, quanto mais com uma mulher que já está grávida. Então, eu acho que é muito importante a mulher que está grávida se munir dessas informações, que são as informações relacionadas ao parto, para conseguir ter as melhores escolhas. E quanto antes isso for feito no pré-natal, maior é o tempo que ela vai ter para sedimentar essas informações e para que isso se incorpore nela como uma decisão, como uma sensação de segurança para essa hora que é uma hora tão esperada. E aí, como saber escolher o que é melhor? Parto normal ou cesárea? Cesárea tem a comodidade da hora marcada, porque eu vou saber que dia vai ser, que hora vai ser, vou avisar a família e tudo mais. E o parto normal dói pra caramba. E dói, e sofre, não sabe que dia vai ser. E aí, como saber escolher realmente o que é melhor? Será que são só esses os pesos na balança de cada lado? Ou tem outros pesos também que a gente pode colocar na balança? O melhor sentimento da vida, assim, tanto pra mim quanto pra ele. A gente teve um sentimento de uma conquista que não tem preço, né? Além de ela ter sido muito bonita, ela foi muito verdadeira, sabe? Aconteceu do jeito que tinha que acontecer e da melhor forma que tinha que acontecer. Então não houve nenhum estresse, nenhuma surpresa, nada, assim. Foi uma sensação de conquista mesmo, de realização pessoal. No próximo vídeo eu vou falar de alguns mitos, que para alguns podem nem ser mitos, para outros são, e vou ajudar você a desmistificá-los. Por exemplo, cordão enrolado no pescoço do bebê, o que isso causa? E quando que ele enrolou? Foi durante a gestação? Foi na hora do parto? E que tipo de parto que é melhor quando o cordão está enrolado no pescoço? Ou ainda, mulher grávida pode comer comida japonesa? Ou ainda, o que você quer saber? Me fala, me pergunta que eu posso te responder. Eu vou fazer o possível para responder tudo que tiver ao meu alcance em relação às suas dúvidas. E a gente se vê no próximo vídeo. Na minha vida, assim, ter conseguido... Me perdoa. Não, pode. Ter o parto normal mudou muita coisa para mim, sabe? Até como mulher mesmo. Hoje eu fui a primeira mulher da minha família que teve um parto assim. E eu escutei assim da minha mãe, sabe? Que marcou 2 cesáreas, falando que eu fui uma mulher muito forte, que eu nunca tinha escutado isso dela.
Então, assim, falando que eu fui uma mulher muito forte, que eu tive muita coragem para ir atrás do que eu queria. Assim, não foi um parto fácil, tá? Foi complicado, foram muitas horas, terminou com um vácuo extrator. E aí, meu bebê, graças a Deus, nasceu bem, graças a Deus. E assim, hoje, as minhas decisões e a minha fala dentro da minha família, e até dentro das minhas amigas, enfim, os lugares que eu convivo, é muito... Eu percebo que eu ganhei muito mais respeito, sabe? Porque eu falava, eu vou ter um parto normal, gente. Vai ser normal, sabe? E sempre duvidavam de mim, riam, falavam, você não vai conseguir, isso dói muito. Ai, mas nossa, por que você vai fazer isso, sabe? Não vale a pena. E eu ver ali o meu bebê nascendo e saber que fui eu que fiz aquele parto, sabe? Mudou a minha vida completamente. Mudou o meu casamento, sabe? Como para mim foi uma experiência, assim, né, muito satisfatória, muito enriquecedora, são sensações que eu não sei nem descrever. Eu lembro que na semana assim que a Helena nasceu, que é a minha segunda, né, eu não conseguia falar sobre o assunto, porque eu ia falar, eu chorava, assim, de alegria, não tô acreditando ainda que aconteceu, sabe, assim, uma coisa assim que te inunda por dentro, toma conta, você quer sair contando para todo mundo. Eu queria que as pessoas viessem em casa me visitar para eu poder falar como é que tinha sido, o que aconteceu e tal. E aí né, pelo fato de ter tido essa experiência assim tão positiva, acho que uma coisa que já tinha mexido comigo lá atrás, que foi no primeiro parto, ficou ainda mais forte, que foi querer possibilitar isso para outras pessoas. Então foi quando eu comecei a pensar, né, no trabalho da doula, e não só da doula, mas também como psicóloga, num trabalho direcionado a mulheres. É uma coisa muito, muito maluca e até um pouco emocionante, porque, assim, foi tão forte isso pra mim, então, essa coisa de se empoderar mesmo e de sentir, tipo, de tomar as rédeas da sua própria vida, sabe? Principalmente nesse momento em que teve um embate com uma família que sempre foi super acolhedora, então que nunca tinha tido esse momento de, olha, daqui pra frente quem toma as decisões sou eu, e assim, vocês são muito bem-vindos, a opinião de vocês é muito válida, mas assim, eu não vou fazer as coisas de acordo com o que vocês acham que eu tenho que fazer, que eu falo que eu sempre sonhava em sonhos, assim, que sempre que tinha algum embate, alguma coisa, eu nunca conseguia me manifestar. Eu sempre, tipo, eu nunca conseguia reagir, eu nunca conseguia gritar, eu não conseguia me defender, era sempre eu não tinha voz nos meus sonhos. E depois que Joaquim nasceu, assim, imediatamente depois, a partir de assim, todos os sonhos, eu sou a primeira a me posicionar, a falar, a gritar, a chamar, sabe, tipo, a responsabilidade para mim. Então, eu acho que isso foi uma transformação absoluta, absoluta no sentido de, tipo, não, sou eu que mando, tá na minha mão, sou eu que decido e eu que vou fazer do meu jeito daqui para frente, em todos os sentidos, em vida profissional, vida familiar, completamente, mudou tudo, foi incrível, foi uma experiência incrível, eu sou super, assim, eu falo pra todo mundo sempre que alguém fala, ai, tô com dúvida, ai, tenho medo, ai, como que é, eu sou sempre a primeira a falar, não, vamos conversar, vamos tomar um café, deixa eu explicar, deixa eu mandar, eu tenho um arquivo, assim, de todas as coisas que eu li, que eu vi, que eu guardei, pra ajudar as pessoas que são próximas, né, os meus amigos, a entenderem o que é o parto imunizado, por que é importante também o planejamento do parto, entender todas as etapas, porque também nem sempre as pessoas elas, claro, sempre procuram o melhor, sempre procuram os melhores profissionais de acordo com o conhecimento e capacidade de cada um, e nem sempre dá tudo tão certo, assim, nem sempre o discurso que eles vendem é o discurso que eles aplicam na hora do parto. Então, eu acho que você ter essa noção, assim, o conhecimento, entender todas as etapas e não questionar, porque eu acho que uma vez que nós não somos profissionais, não cabe a gente questionar o que está fazendo, o que não está fazendo, se está certo, se está errado, mas, assim, conseguir se manifestar e pelo menos perguntar, assim, mas por que isso? Por que aquilo? Será que é isso? Será que não é?
eu acho que é importante e que te dá força, porque no limite é a coisa mais importante da sua vida que está acontecendo ali, né? É uma experiência assim muito, muito significativa para todos os envolvidos. É o nascimento de uma criança, é um momento em que muda tudo, em que tipo, existe a vida antes e a vida depois dessa criança. Então eu acho que essa passagem é muitíssimo importante.